conferência de hoje intitula-se O Homem por Trás da Máscara, porque queremos descobrir quem é o homem por trás das cenas, que vai desempenhar um papel principal nos eventos antes da volta de Cristo. E o livro de Daniel nos dá muita informação sobre este assunto. E, de fato, o livro de Daniel, como já dissemos, funciona como uma referência para o livro de Apocalipse. E a profecia que vamos estudar hoje é uma profecia que atua como uma chave para a interpretação do livro de Apocalipse. Novamente, eu gostaria de lembrar vocês do nosso pequeno dicionário de termos proféticos. Roupas brancas são justiça, som de trombetas é um símbolo de guerra, também de juízo, prostituição significa idolatria, ser infiel a Deus, água ou oceano equivale a nações, Apocalipse 17:5. A mulher, vocês vão se lembrar, é a igreja. Sião é o povo de Deus. E hoje vamos falar sobre chifres e reis e reinos. E vamos ver por nós mesmos essas definições. E também, é claro, a rocha, que é Jesus. Há muitos textos que indicam isso. Portanto, vejamos esta visão de Daniel. É uma das visões mais espetaculares da Bíblia. Ela é realmente espantosa. Na verdade, ela é quase amedrontadora. No primeiro ano do rei Belsazar de Babilônia, assim que esta visão ocorre quase que no final do período babilônico, teve Daniel um sonho. Portanto, não foi o rei que teve um sonho desta vez, mas Daniel. E, obviamente, ele vai nos dar mais detalhes do que o rei em sua visão prévia, a qual foi como que um ABC da profecia. Teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama e escreveu logo o sonho. Ele vai explicar, não temos que adivinhar nada sobre isso. Daniel 7, versos 2 e 3. Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos... O que era mesmo isso? Guerra. Ventos do céu agitavam o mar grande. Então havia uma guerra entre as nações. E 4 animais grandes, ou seja, reinos, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Eles eram diferentes uns dos outros. Daniel 7, versos 2 e 3. Assim, vamos apenas ter certeza que está tudo claro. Os símbolos proféticos da Bíblia, lembram-se? O mar são povos, nações, multidões, Apocalipse 17:15. E o vento dissemos que é guerra, e bestas são reinos, Daniel 7:17. Vamos ler estes textos para que fique tudo absolutamente claro. Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos e nações e multidões e línguas. Portanto, este é o primeiro símbolo. Vamos até Jeremias para ver o que podemos encontrar ali. Jeremias 49:36. E trareis sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Verso 37. E farei com que Elão tema diante dos seus inimigos. Agora, chamamos isso de paralelismo hebreu. Algo é explicado de uma maneira e depois repetido de outra. E dessa forma os símbolos são explicados. Eles se explicam a si mesmos. Portanto, os 4 ventos, os que dispersam Elão, significa que Elão temerá diante dos seus inimigos. Haverá guerra. E diante dos que procuram a sua morte, farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei sobre eles a espada, a guerra, até que venha consumi-los. Então temos aqui o paralelismo, para ver que o mar equivale às nações e o vento equivale às guerras. Daniel 7:17. Estes grandes animais são 4 computadores em Bruxelas. Não diz nada disso. Diz, estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, 4 reinos que virão e são descritos como animais.
ou bestas. 17:23. O quarto animal será o quarto reino na terra. Portanto, esta é a definição bíblica. Não podemos interpretar estes símbolos de nenhuma outra maneira a não ser como a Bíblia diz. Assim, os quatro animais são quatro reinos que se levantarão da terra. E agora podemos olhar para os reinos e descobrir para onde ir. O primeiro era como leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e foi posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Daniel 7, verso 4. Agora, o primeiro reino que nós tínhamos em Daniel capítulo 2, a cabeça de ouro, Daniel a identificou como sendo Babilônia. A primeira besta que nós vemos aqui é o leão com asas de águia, que a propósito era o símbolo, um dos símbolos de Babilônia. E o que é fascinante aqui é que fizeram com que este animal ficasse em pé como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. Este é um reino que exalta o lado humano acima de Deus. Esta é a apostasia máxima contra Deus, colocando o homem no lugar onde Deus deveria estar. E veremos, à medida que continuamos nesta série, que os eventos do fim também culminam com este mesmo assunto. O homem sendo colocado no lugar onde o divino deveria estar. Portanto, Bab-el, como eu já lhes disse, Babel, Bab é portal e El é Deus, portal de Deus, um outro caminho para Deus. Um outro caminho, outro além do caminho que foi prescrito e encontramos na Bíblia. Assim, aqui está este poder que se levantará e representa a Babilônia, em paralelo com a cabeça de ouro, 605 a 539 a.C. Vamos dar uma vista de olhos em relação ao simbolismo. Jeremias 4, verso 7. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do teu lugar para fazer da tua terra uma desolação. O profeta está falando de Jerusalém, Israel, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Este leão a que se refere ao reino de Nabucodonosor. Babilônia, que estava por vir, e Jeremias aplica o símbolo do leão à Babilônia. Portanto, o primeiro reino é Babilônia. Aqui está um símbolo que era usado em Babilônia. Você pode ver que o leão com asas de águia é parte desse simbolismo. Aqui está outro relevo. E aí, de novo, se pode ver o leão com asas de águia. Símbolos de Babilônia. Assim que a arqueologia confirma que este era o símbolo que era usado, assim não precisamos nem adivinhar o que está acontecendo. A Bíblia nos dá um bom começo. Daniel, capítulo 2, começou com Babilônia, e Daniel, capítulo 7, começa com Babilônia. E eis aqui o segundo animal. Substitua isso por outra palavra, reino, semelhante a um urso que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Daniel 7, verso 5. E este animal vai vir e vai devorar a carne do animal anterior. Ele vai fazer guerra e vai substituí-lo. Ele tinha 3 costelas, e um lado era mais alto do que o outro. Agora, qual era o próximo reino em Daniel capítulo 2? Era a Medopérsia. Há um pouco mais de detalhes aqui. Os medos e persas eram de jugo desigual. Primeiramente, os medos foram mais proeminentes e se levantaram de um lado, e depois os persas chegaram a ser equivalentes e mesmo mais elevados, assim que não eram iguais em poder. Portanto, o animal seguinte, o reino que se levanta, seria a Medopérsia. 3 costelas na sua boca.
Houve 3 guerras principais associadas com as conquistas da Medopérsia. A Medopérsia representa, porque aqui vemos um paralelo, aos braços e peito de prata da estátua, e governaram de 539 a 331 a.C. E aqui, nas conquistas que fizeram, vemos a primeira, Lívia, conquistada dessas porções do Império Babilônio. A outra conquista foi a própria Babilônia, e a terceira foi o Egito. E eles, basicamente, assim conquistaram todo o Império Babilônio, com estas 3 conquistas, representadas aqui por 3 costelas na sua boca. Daniel 7, verso 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinham 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora, temos aqui algo fascinante. Daniel 7, verso 6. O reino seguinte a se levantar foi, obviamente, o reino grego. E aqui ele é descrito como um leopardo. Lembram-se dos animais? Há um leão, um urso e agora um leopardo. E há 4 cabeças associadas a esta besta. Quantas cabeças na primeira besta? 1 cabeça. Quantas na segunda? 1 cabeça. Mas agora 4 cabeças. Que história interessante. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e também tinha este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Portanto, o reino que se levantou a seguir foi a Grécia, 331 a 168 a.C. E quando a Grécia estava no seu auge, Alexandre o Grande morreu. Depois de uma noite de bebedeira, demorou um tempinho e depois morreu, e o reino foi então dividido em 4. Os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esta é a divisão do reino grego em 4. Fascinante. Portanto, havia 4 cabeças, assim que agora já temos um total de 6 cabeças. O leão, o urso e mais as 4 do leopardo. Igual a 6. Depois disso, Daniel 7, verso 7, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Você se lembra qual é o simbolismo do ferro? Onde é que o encontramos? Em Daniel capítulo 2. E era um símbolo do Império Romano. Aqui temos o mesmo simbolismo. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava a pés o que subjugava. Aqui está um poderoso império, no nível político, o mais poderoso dos 4, e destruiria e devoraria, até com seus pés destruiria. E há algo muito interessante acerca disso. Daniel 7, verso 7. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Certo? Não há um número de cabeças mencionado aqui, então presumimos que havia só uma, com 10 chifres. Assim que você conta todas as cabeças das bestas de Daniel 7, quantas cabeças nós temos? Temos 7 cabeças. 7 cabeças. Agora, a besta que nós encontraremos no livro de Apocalipse tem 7 cabeças. E a besta do livro de Apocalipse com as 7 cabeças também tem todos os componentes das bestas que são mencionadas aqui em Daniel. Capítulo 7. Portanto, precisamos saber que cada uma dessas cabeças e quais eram as filosofias associadas com esse período de tempo. Agora, esta besta em particular era diferente de todos os animais que apareceram diante dela. E tinha 10 chifres. Agora, os 10 chifres, como já vimos nas definições, seriam 10 reinos. O verso 24 diz, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Portanto, de Roma se levantariam 10 reinos, e depois dele se levantará outro. Portanto, depois que os 10 tenham se levantado, depois de Roma ter sido dividida em 10, um outro se levantaria.
o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Bem, isso é fascinante. Portanto, o quarto animal se divide em 10, mas ainda é basicamente o mesmo animal. O mesmo animal se divide em 10. E deste animal, na divisão dos 10, vem outro poder. E ele é o que adiciona um aspecto diferente. Está claro? É isso que o texto diz. Qual será diferente? Diferente dos primeiros. Portanto, Roma será diferente dos outros por causa daquela besta. E ele governará por quanto tempo? Até que veio o ancião de dias e o julgamento foi dado aos santos. Esse é um longo período de tempo. Portanto, Roma governou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo, e depois foi dividida em 10. Quantos dedos há na profecia anterior? 10 dedos. Aqui temos os 10 novamente, divididos em 10, e outro se levantará depois deles, e ele será diferente, e o sistema permanecerá por quanto tempo? Até que venha o ancião de dias. Uau! Um longo tempo. Portanto, estamos falando de um longo período de tempo. Roma governou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então foi dividida. Assim que temos exatamente a mesma sequência. Nós temos o leão que se compara à cabeça de ouro. Depois temos o urso que se compara aos braços e peito de prata. Depois temos um leopardo de 4 cabeças que representa o quadril de bronze. E agora temos um animal terrível, que representa as pernas de ferro. E os 10 dedos, quando dividida em 10, e também será diferente por causa de um outro que se levanta depois dele. Assim que é isso que temos até agora. Daniel, capítulo 7, versículos 19 ao 23. Então tive desejo de conhecer a verdade acerca do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. Portanto, havia um elemento de bronze nessa quarta besta. O bronze era um componente muito importante. Ora, de fato, o Império Grego foi praticamente incorporado por Roma. A filosofia grega se tornou a base do Império Romano. E, de fato, quando Roma se dividiu nas 2 pernas, uma era o Império Bizantino e a outra era o Império do Ocidente. E o Império foi governado por Constantinopla. E era onde a filosofia grega abundava. A filosofia grega era a filosofia do tempo. Portanto, ali está este elemento de bronze. As unhas de bronze. E nós encontraremos, interessantemente, estas unhas outra vez mais tarde, que devorava e fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. Assim que ele queria saber mais acerca deste quarto terrível animal. O quarto animal, é-nos dito no verso 23, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará que parte da terra? Toda a terra, e a pisará a pés e a fará em pedaços. Agora, Roma, na sua forma original, tomou conta do mundo inteiro? Sim ou não? Não. E a China? E o Japão? E as Filipinas? E a Austrália? E a África do Sul? E os Estados Unidos? E a América do Sul? E essas áreas? Será que Roma governou sobre todas elas? Obviamente que não. Mas lembrem-se, a profecia não diz que seria esta Roma. Roma acaba e é dividida em 10. E que outro se levantaria e governa até quando? Até que venha o ancião de dias.
Assim que a profecia ainda hoje está de pé. Nesse contexto. Faz sentido? Ok. Isso é muito interessante. Portanto, aqui temos esse poderoso Império Romano. Isto é o que a Bíblia diz, que encontraríamos estes reinos e os 10 chifres se levantariam. 10 reinos. Os 10 dedos representam os 10 reinos. Desde o ano 476 até a segunda vinda de Cristo, esses poderes de alguma forma continuariam. E o pequeno, depois deles, que se levantaria mais tarde, seria o elemento diferente e governaria até que o ancião de dias chegasse. Daniel 2, verso 44, lembrem-se, está falando acerca dos 10 dedos, que são equivalentes aos 10 chifres, e diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim que temos um paralelo perfeito entre Daniel capítulo 2 e o capítulo 7. Agora, Daniel estava se perguntando acerca disso. No verso 8 diz, estando eu a considerar os chifres, portanto, ele estava olhando para a linha de tempo para ver quando Roma era dividida em 10 componentes. E ele está olhando para esses 10 reis que se levantam do Império Romano. Eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno. De fato, se fala de pequenez. Ele era muito pequeno. E então ficou cada vez maior. Entre eles subiu. De onde ele sobe? Dentre eles. Bem, então este chifre pequeno sobe dentre os 10. Isso é muito importante, porque este chifre pequeno é o homem por trás da máscara. E este chifre pequeno sobe dentre os 10. Portanto, os 10 reinos estão lá, e ele se levanta do meio deles. Assim, que tipo de poder é esse? Este é um poder europeu? Porque os 10 chifres que se levantaram do Império Romano Ocidental, portanto, não podemos procurar este chifre no Oriente Médio, por exemplo. Podemos? Não. Podemos procurá-lo nos Estados Unidos da América, por exemplo? Não. Onde é que podemos procurá-lo? Lá onde se espera que ele se levante. Ele tem que aparecer entre os 10. Ele tem que aparecer entre os 10. E todos os 10 estão lá quando se levanta. Repare, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Portanto, por causa desse poder, 3 dos que tínhamos antes são removidos. Faz sentido? Vamos ter que tirar 3. Quem vai arrancá-los? Ou como consequência de quem eles serão arrancados? Deste poder. Isso é muito importante, para que tenhamos isso tudo muito bem claro, porque não queremos cometer nenhum erro. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Onde encontramos este simbolismo anteriormente? Esse simbolismo de homem. Babilônia. Lembram-se? Encontramos isso em Babilônia. Aqui há o mesmo simbolismo, neste poder. O homem se levantará outra vez, mas assim mesmo acima do Altíssimo, e tomará o lugar do Altíssimo. Esta é uma nova Babel, um outro portal para o céu. O homem exaltando a si mesmo acima do divino e falando grandes coisas. Ele está falando contra Deus. Portanto, agora temos algo da história. Ele se levanta da divisão do Império Romano. Uma vez que está dividido em 10, então só depois que ele faz a sua aparição. 3 deles são um incômodo para ele, e eles são eliminados sob a sua influência. E então ele se levanta como um cogumelo e põe o humano acima do divino.
Isto é o que está escrito. Isto é o que está sendo dito aqui. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino que se levantarão, serão 10 reis, e depois dele se levantará outro. Pergunta: ele se levanta do remanescente do Império Romano ou do remanescente do Império Grego? Império Romano. Império Romano. Não se esqueçam disso. A rocha também atinge os pés. Ela atinge os pés de que império? Do grego ou do romano? Do Império Romano? Portanto, se você já sabe disso, será capaz de resolver metade dos problemas das falsas profecias que há ao redor do mundo, que dizem que o anticristo se levantará, ou melhor, que se levantou no passado, no tempo da Grécia. Não, 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 não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele se levanta quando? Uma vez que Roma seja dividida nos seus componentes. Isto é o que a Bíblia diz. E governa até que venha o ancião de dias. Ele já está aqui agora? Bem, deveria estar. Claro, ele já deve estar por aqui. E alguns ainda estão esperando por ele. Para quê? Ele já está aqui. Não precisamos esperar. Deveríamos ser capazes de dizer: ali está ele. Isso é muito interessante. Portanto, ele será diferente dos primeiros. Portanto, o aspecto é diferente na quarta besta, que é feito por quem? Por ele mesmo. E por que é diferente? Ele é o responsável por serem removidos 3 reinos inteiros. Bem, vocês se lembram dos reinos, os anglo-saxões, os francos, os alemanos, os lombardos, os ostrogodos, os érulos, os burgúndios, os visigodos, os suevos e os vândalos. Havia 10 deles. Mas havia alguns que eram terrivelmente opostos a esse poder. O principal deles eram os érulos, de 493 d.C. Olhem onde eles governavam. Esse povo tinha uma filosofia interessante. E esta filosofia diferia substancialmente da filosofia deste outro poder do chifre pequeno. Agora, infelizmente, nós não temos documentos históricos sobre as crenças dos érulos. Nem tampouco temos quaisquer documentos sobre as crenças dos ostrogodos. O que nós temos é um pouquinho das crenças dos vândalos. Mesmo assim, com pouca documentação religiosa. Por que não temos isso? Porque tudo foi destruído. Então, toda a informação que nós temos é de segunda mão. Aparentemente, a história nos diz hoje que esses 3 poderes que foram removidos eram de profissão ariana. Em outras palavras, que eles ensinavam que Jesus não era Deus e, portanto, eles tiveram que ser removidos. Mas, de fato, não há nenhuma evidência disso em lugar algum. Trata-se de informação de segunda mão, provida pelo poder que os destruiu. O aspecto mais interessante é que aqueles que foram destruídos tinham um evangelho diferente. Um evangelho que era derivado da Palestina e que era um reflexo muito mais verdadeiro do evangelho bíblico do que qualquer outro. E é possível que eles tivessem um cristianismo derivado diretamente da fonte original. E talvez por isso tiveram que ser removidos. É uma possibilidade bem plausível. Há bastante investigação que tem sido feita sobre isso. E eu não sou totalmente contra esta ideia. Portanto, foram destruídos em 493 depois de Cristo. Agora, se esta quarta criatura, esse novo poder, se levanta do meio deles, então ele já deveria ter se levantado antes de 493. Os que vão ser eliminados a seguir são os vândalos, 534 depois de Cristo. Eles afligiram o Império Romano e os sujeitaram uma grande parte da sua cultura religiosa do mundo bizantino e romano. Eles os subjugaram ferozmente e, portanto, finalmente os vândalos foram destruídos pelos exércitos do Império Romano Oriental. E então vieram os ostrogodos. Eles foram os últimos. Os ostrogodos governaram até 538 depois de Cristo
E eles ocuparam primeiramente esta área, e mais tarde ocuparam e conquistaram toda a capital do Império Romano Antigo e áreas circunvizinhas. E os ostrogodos também tinham um evangelho derivado da antiga Palestina. Portanto, eles tiveram que ser removidos. Eles eram tolerantes às outras religiões, mas eles eram um espinho na carne do poder do chifre pequeno. E finalmente eles foram destruídos com a ajuda, dentre outros, dos francos, por aqui mais ou menos, que fizeram uma aliança com os reis de Constantinopla, com os Césares. E, portanto, em 538 d.C., a oposição ao chifre pequeno desapareceu. E ele cresceu como um cogumelo. Portanto, os alemanos, os remanescentes dos 10, eles são os alemães hoje, os burgúndios, os suíços, os francos, os franceses, os lombardos, os italianos, os saxões, os ingleses, os suevos, os portugueses, os visigodos, os espanhóis, e os érulos, os vândalos e os ostrogodos foram eliminados. De fato, estes não foram os únicos contra os quais se fez guerra. Não. Os visigodos, por exemplo, sendo provavelmente muito relacionados aos ostrogodos, tinham sentimentos semelhantes. E houve muitas guerras combatidas e muita subjugação por aqui, antes que estes também se alinhassem com o pensamento do poder do chifre pequeno. Os maiores aliados do poder do chifre pequeno foram os francos, que são hoje os franceses. E os primeiros a adotar essa roupagem, um dos primeiros foi Clovis, e Clovis entrou para a história mais do que qualquer outro, como o homem que ajudou o poder do chifre pequeno a chegar à sua realização. Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Portanto, Daniel está observando os eventos aqui na Terra, em que tudo parece girar em torno do poder deste chifre pequeno, e ele vê a cena de um grande julgamento que acontece no céu. O verso 10 diz: assentou-se o juiz e se abriram os livros. Portanto, aqui havia uma cena de julgamento. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Este é um acrônimo para anjo. Vamos ver que isso nos vai ser explicado em outra conferência. E ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 13. Portanto, esta não é a vinda de Cristo a esta terra. Esta é uma cena que acontece no céu, enquanto o chifre pequeno estabelece o seu domínio aqui na terra. Assim que o julgamento está pronto para sentar-se no reino celestial. E foi-lhe dado, isto é, ao Filho do Homem, o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Portanto, temos um contraste por aqui. Por um lado, temos um reino que vai ser estabelecido nesta terra, cuja sede e poder repousam sobre o chifre pequeno, e do outro lado, temos um julgamento que ocorre no lugar onde o poder será dado a Cristo. Portanto, temos dois poderes opostos. Cristo, o grande vencedor ao final, e o anticristo, que trabalha e vão um contra o outro. Um estabelece o seu reino sobre a terra, e o outro estabelece o seu reino eterno que nunca será destruído. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel 7, versículo 18. Lindo simbolismo, muito poderoso. Agora vamos dar uma olhada às referências de Paulo ao homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 10, Paulo descreve esse poder do anticristo que se levantará. Ora, irmão, rogando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se este dia de Cristo já estivesse perto. Percebem que alguns, mesmo nos dias de Paulo, ensinavam que o dia do Senhor estava perto. E alguns estavam pregando que Cristo já estava reinando. E Paulo diz, não, 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 não. Há algumas coisas que têm que acontecer primeiro. Portanto, o dia de Cristo não chegar ainda. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a vinda do Filho do Homem, sem que antes venha a apostasia. Portanto, primeiro, então, a igreja entraria em apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apenas 2 homens na Bíblia são chamados de filho da perdição. Apenas 2. Um é o homem do pecado e o outro foi Judas. Agora, como traiu Judas a Jesus? Com um beijo. Veja, Judas pretendia passar-se por um deles. E depois traiu a Jesus. O outro, você acha que é possível que ele se faça passar por discípulo, mas depois traia Jesus com um beijo? Acha que isso seria possível, só que numa escala maior? Então, que ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia na igreja, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, com Deus. Portanto, aqui está uma autoridade presunçosa que assume o poder. De fato, este poder dirá, eu sou um outro Deus nesta terra. E a salvação é através de mim. Mas este poder será um poder sutil que trabalha tal como Judas trabalhou. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 de João, verso 3 do capítulo 4. Portanto, agora vamos pensar nisso. Se o espírito do anticristo já estava no mundo no tempo de João, e Paulo diz que virá a apostasia, então este homem do pecado será revelado. Então, este homem do pecado tem estado conosco por todo este tempo. Portanto, já vimos que ele não pode ter vindo no Império Grego, porque ele se levanta do 4º Império, e tampouco pode vir em algum momento do futuro de uma tribo da Palestina. Correto? Vocês estão de acordo comigo? Ok. Se isso está correto, então todo mundo cristão deve estar em um grande erro acerca deste assunto. Porque metade da cristandade acredita e ensina que o anticristo já veio e que o seu nome era Antíoco Epifânio IV e que ele era um rei grego. A Bíblia diz que ele se levanta do 4º animal. De fato, depois do declínio do 4º animal e a sua divisão em 10. E a outra metade da cristandade é ensinada que o anticristo virá no futuro, depois do arrebatamento. Agora, nós temos aqui um problema, porque esta não é sequer a mesma igreja cristã, mas aqui diz na igreja primitiva que ele já estava no mundo e agia de maneira clandestina na igreja cristã primitiva. Portanto, nenhuma dessas posições pode estar correta. Paulo continua, não vos lembrais que estas coisas vos dizia enquanto ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Portanto, algo está detendo, impedindo que este poder se levante. Algo está detendo este poder, porque já o mistério da iniquidade opera. Portanto, este poder, este iníquo e misterioso poder, já estava operando no mundo no tempo de Paulo.
Portanto, este não é um poder futuro, que virá apenas no fim dos tempos. Não, não, não. Ele tem que estar aqui. Ele já está aqui há todo este tempo. Somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Vemos na versão Almeida Revista e Atualizada. E aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém. Portanto, havia um poder segurando de alguma forma este poder do chifre pequeno, para que ele não se manifeste. E Paulo lhes tinha dito quem era esse poder. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia, mas ele não menciona isso aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Portanto, este poder será levantado quando algo que o detém seja tirado, ou algum poder que o está detendo, e este poder será destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Esta é uma história interessante. Com todo o engano da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Será possível que este poder engane a todo mundo quando eles aceitam um evangelho que é baseado em valores humanos e não em valores divinos? Em critérios humanos e não em critérios divinos? Será que isso é possível? Aqui nós temos um ponto em que Paulo, estamos lendo Romanismo e Reforma de Gratian. Paulo afirma a existência de conhecimento na igreja primitiva. A igreja primitiva sabia, diz ele, qual era o obstáculo. A igreja primitiva nos diz o que ela sabia sobre isso. E ninguém pode se colocar hoje numa posição de contradizer esse testemunho, que Paulo tinha pela palavra da boca somente, dito aos Tessalonicenses. Isto é um ponto em que só a tradição antiga pode ter autoridade. A especulação moderna não tem qualquer relevância nesse assunto. Hoje as pessoas estão dizendo, bem, o que poderia tê-lo detido? Talvez fosse o Espírito Santo. Por que haveria de ser o Espírito Santo? Havia um poder a detê-lo. E quando este poder é removido, o anticristo se levanta e permanecerá até que o Senhor venha. Então, o que os pais da igreja sabiam e que Paulo lhes disse verbalmente? Ele lhes disse, mas não escreveu. Bem, vamos ver o que dizem os pais da igreja primitiva. Tertuliano, o apologista cristão de 200 depois de Cristo, em A Ressurreição, diz: ele que resiste deve resistir até que do meio seja tirado. Que obstáculo está lá senão o Estado romano? A queda do qual, dividido em 10 reinos, deve então introduzir o anticristo. Portanto, isto era o que os pais da igreja cristã primitiva acreditavam, que quando Roma se for, então o anticristo será revelado. Será que isso é bíblico segundo Daniel capítulo 7? Absolutamente. Quando Roma se divide em 10 e quando o Estado romano desaparece, o anticristo será revelado. E isto é o que criam os pais da igreja cristã primitiva. Tá outro, João Crisóstomo, um sermão sobre 2 Tessalonicenses 2. Ele foi bispo em Constantinopla em 390 e diz: há somente um que impede agora até que seja tirado do caminho, que é quando o Império Romano é tirado do caminho. Então ele virá, o anticristo. Aqui temos outros. Edward Elliot, que escreve um comentário sobre Apocalipse em 1862 e diz: nós temos um testemunho concordante com os primeiros pais, Irineu e dos discípulos de São João, dizendo a Crisóstomo e Jerônimo, quanto a como isto era entendido, acerca do poder imperial que governava e residia em Roma. Assim, isto é uma verdade bem simples. Quando Roma cai, o anticristo vem. Enquanto os Césares mantiveram o poder imperial, era impossível para o anticristo levantar-se. Na queda dos Césares, ele se levantou. Há uma outra fonte. Paulo não identificou o poder repressor porque ele sabia que era Roma e evitou as represálias. Lembrem-se que a igreja cristã estava sendo perseguida por Roma. Uma outra citação. Portanto, Paulo não diz: quando Roma cair, ele virá. Porque se ele tivesse dito isso publicamente, ou escrito, quando Roma cair, ele virá, ele teria entrado num grande problema e a igreja seria perseguida. Portanto, a igreja primitiva acreditava que quando Roma caísse, o anticristo se levantaria. Daniel 7 diz: ele se levantará quando Roma for dividida em 10. Então ele se levantará. Portanto, este é o critério bíblico acerca de quando o anticristo começa a governar.